Já fizeram. Nilza entendeu, Maria Luzinalva entendeu, Jefferson entendeu, sinalizem aí no chat, gente. José Elias também sinaliza no chat se vocês entenderam o que vai ser feito agora. Tá dando para ver o caso, gente, agora? Não, volta. Isso, agora sim. Vai sumir para ti, tua tela vai ficar só aí o relatório, mas a gente está te vendo. Uhum. Se tu quiser para eu passar, eu passo. Para mim, eu só estou vendo a tela do... Não, eu vou, porque eu vou subindo aqui, fica mais fácil para mim, eu vou parando, entendeu? Melhor eu mesmo projetar. Entendi, Então, gente, esse caso é de uma estudante, tá? Vamos iniciar fazendo a leitura do caso. Só que no momento que eu for fazendo a leitura, eu vou parando e explicando algumas situações, né? Esse caso é o caso de uma estudante, né, que vem da rede estadual e que tem aquela história da suspeita que tem deficiência intelectual sem ter o laudo médico, tá? Então, a sigla é FMS, né? Ela tem 1999, né? Então, na época que foi feita ela estava com 19 anos de idade. E aqui a gente tem o período que foi feito, né? Que foi feito o período de maio a setembro. Demorou tanto, por quê? Porque ela foi uma estudante que ela foi e voltou, então a gente teve que ir à escola também. Então, às vezes, a mãe marcava para ir na secretaria para terminar de fazer o levantamento e acabou não indo, entendeu? Por N questões, N problemas, eles tiveram problema de saúde na época. Então, foi por isso que não foi possível concluir o caso em tempo mais rápido. Mas não se demora tanto tempo para fazer um trabalho desse. Às vezes é um mês, no máximo, um mês e meio, entendeu? Então, esse caso, ele teve esse período de avaliação por esse fator. Então, a estudante FMS, inicialmente, foi atendida pela equipe de avaliação por meio da anamnese e, posteriormente, sendo avaliada pelos profissionais da fonoaudiologia, psicologia, pedagogia e assistente social no período de maio a setembro de 2017. Estando aqui as informações referentes a essa avaliação. Lembre-se que, antes da gente fazer a anamnese, a primeira coisa que a gente recebe das técnicas do acompanhamento são aquelas duas fichas que eu mostrei para vocês. Que é a ficha que o professor, todos os professores dela, do ensino comum, eles preenchem, né? Preenche com as informações. E a outra ficha é a ficha com os dados da escola, que é preenchido tanto pelo professor da sala, pelo coordenador, como pelo gestor da escola. Então, de posse dessas duas fichas, que a gente faz esse primeiro momento aqui, que é o momento da anamnese, né? O que é que vem ser essa anamnese? A anamnese é uma entrevista estruturada, feita com o responsável da criança, né? Que geralmente é a mãe, o pai, o avô, a avó, quem tem maior contato, porque nem sempre a mãe biológica é a que cuida, que criou. Então, às vezes, a avó sabe mais, a tia sabe mais. É aquela pessoa que tem realmente mais informação sobre a criança, tá? Então, inicialmente foi feito, né, esse primeiro momento da anamnese que foi realizado pela assistente social da secretaria. 12 minutinhos aqui, gente, só pegar uma água aqui para mim logo.
Pronto, voltei. Porque hoje, para onde eu estou, está quente. Aí tem que beber água toda hora. Deixa eu voltar. Então, entender o que vem ser essa anamnese. Então, geralmente, a anamnese, ele é esse documento da anamnese da secretaria, ele foi um documento construído conjuntamente, tanto pelo todos os profissionais. Então, todo mundo opinou nas questões que iam ser colocadas. Por quê? Para a gente ter o máximo de informação sobre a pessoa que está sendo avaliada. E ele é um documento que, muitas das vezes, só com a anamnese, a gente já tem muitas pistas, né, de saber se a criança tem ou não deficiência intelectual. A estudante foi encaminhada pela professora da sala de recurso multifuncional do turno vespertino da escola Antônio Jorge Dino, por estar frequentando esse espaço e não possuir laudo médico que garante esse atendimento. Então, é interessante esse caso. Por quê? Porque quem primeiro identificou, teve essa suspeita, foi a professora de sala de recurso, né? Então, como ele não tinha laudo, o que ela fez? Ela encaminhou para a secretaria para que a gente pudesse realmente, né, ter a garantia que ela tinha ou não deficiência intelectual. A estudante frequenta o primeiro ano de ensino médio na mesma escola no turno matutino. No relatório da escola, consta que a mesma não acompanha os conteúdos das disciplinas. Ainda na anamnese, a estudante tem queixa de dificuldade de fala e atraso no rendimento escolar. Relatou que passou por 2 reprovações e tem dificuldades na escola. Então, aqui, só o caso, ele já te traz algumas pistas. Por exemplo, ela não acompanha o conteúdo das disciplinas. É uma pista. Ela tem dificuldade de fala, ou a questão do comprometimento na oralidade, entendeu? Então, são coisas que, no momento que você vai lendo o relatório, como professor de sala de recurso, você já vai destacando aquilo que te chama a atenção, né? E ela possui atraso no rendimento escolar. Por quê? Porque ela ficou retida 2 anos já na escola. Aí, essas aqui são as informações que estão lá no relatório que é importante para a equipe, né? Referente à área da fonoaudiologia, observou que a estudante apresenta interesse pela comunicação oral. O que é isso? Ela oraliza, ela fala, né? Ela fala. Com boa interação e expressão, fazendo sempre o uso da voz em tom adequado. Então, gente, mesmo ela tendo dificuldade de fala, aqui no momento que o fono foi fazer essa avaliação, já houve, né, o entendimento que ela se comunica oralmente. Destaca-se ainda que, embora a estudante tenha desejo da comunicação, apresentou dificuldades em nomear parte do corpo, como calcanhar, né, que ela não conseguiu falar a palavra calcanhar, e nome de animais como arara e tucano, né, apresentando alterações fonéticas com omissões do fonema L. Então, isso é importante? E como é importante? Por quê? Porque quando você vai trabalhar lá dentro das funções mentais superiores, a linguagem, você já vai ver que ela tem um comprometimento com fonemas, né? Então, as atividades que você vai propor, né, não é que você vai fazer o trabalho do fono, não é isso. Mas são atividades que façam com que ela treine, né, que ela tenha um maior, como é que eu vou dizer, um maior comprometimento não, mas que ela tenha um universo vocabular maior de palavras, né, justamente dessa que ela tem comprometimento no fonema, que é o L, né? Quanto às habilidades auditivas, não observamos dificuldade na acuidade e na leitura. Então, ela não tem comprometimento na acuidade e na leitura. Apresentou, né, interpretação e reprodução através da escrita, no entanto, ainda de forma elementar, apresentando dificuldade no uso das regras gramaticais. Isso aqui é muito comum,
ela está no ensino médio, né? No primeiro ano do ensino médio, significa que ela ainda não escreve completamente, perfeitamente, quer dizer que ela tem comprometimento na sua escrita. Então, a escrita também está comprometida, mesmo ela estando lá no ensino médio. Então, isso aqui são as observações do fono, tá? Aí, quanto à área da psicologia, observou-se que nas habilidades sociais, a jovem reside com os pais e a irmã mais nova. Os pais trabalham e ela ajuda a cuidar da casa. E faz compras simples, compras simples. Frequentou grupo religioso por um período com um colega, possui um círculo de amigas na escola, é bastante comunicativa e apresenta discurso organizado. Né? Isso aqui é importante porque, muitas das vezes, a criança que tem deficiência intelectual, ela tem um discurso desorganizado, a gente muitas vezes não entende o que eles dizem. Né? No que se refere às habilidades práticas, segundo o relato da estudante e da mãe, tem independência para atividades da vida diária. O que significa? Que ela sabe se vestir, sabe se calçar, entendeu? Sabe cuidar de si, do seu próprio corpo, né? Ajuda em algumas atividades domésticas. Gosta de assistir TV, lava suas roupas e cuida de sua aparência pessoal. Na dimensão contexto escolar, a estudante iniciou a vida escolar com 4 anos. Durante seu percurso escolar, apresentou atraso no desenvolvimento dos conteúdos acadêmicos. Atraso no desenvolvimento dos conteúdos acadêmicos. Na época, a mãe foi orientada a buscar avaliação médica, mas não procurou, pois achava que a filha não tinha nenhum problema. Então, a gente já vê que esse comprometimento dela cognitivo já não é de hoje, já é um tempo, né? Quer dizer, foi percebido há um bom tempo. A mãe também não buscou, né, orientação. A aluna reprovou no 7º ano e no 8º ano. Passou 3 meses sem estudar. Olha aqui, interessante também, a questão do tempo que ela ficou sem estudar. Quando a genitora for morar no interior do estado com a filha. Necessita de ajuda e de muito estímulo para a execução de tarefas, né? Com a ajuda da prima para a execução das atividades escolares. Então, observa que para ela fazer suas atividades, ela precisa de ajuda, né? Ela precisa de outra pessoa estar orientando. Ela não domina os conteúdos da disciplina do ensino médio que está cursando. Ela está no 1º ano do ensino médio, então ela não domina os conteúdos. Durante o processo de avaliação, a FMS apresentou-se bastante comunicativa, esteve calma e colaborativa e com comportamento extrovertido. Apresenta dificuldade de atenção. Olha aqui as funções mentais superiores, gente, atenção, comunicação, concentração, raciocínio lógico, Diante das atividades complexas, necessitando ser bastante estimulada. Quer dizer, quando ela está fazendo uma atividade que requer um grau de concentração, de raciocínio, de atenção, ela tem dificuldade nessas funções mentais, entendeu? Dependendo do grau de dificuldade da atividade que ela está desenvolvendo. A estudante respondeu ao teste de avaliação mental, passando o ônibus aqui, com ajuda e bastante estímulo. Seu resultado indica desenvolvimento intelectual abaixo da média. O que é que vem ser esse teste Harvard? É um teste que é usado pelos psicólogos para avaliar, né, a acuidade cognitiva da criança, tá? Foi percebido que no ambiente familiar não há hábitos de leitura e de estudo, somente a tarefa de fazer as atividades escolares. Então, isso aqui tudo foi percebido por quem? Pela psicóloga. Aí, depois disso, nós temos a avaliação da psicopedagoga. Ao ser submetida à avaliação pedagógica, apresentou dificuldade em compreender comandos simples. A gente observa que lá em cima já foi relatado por outro profissional. Observou-se que, em relação à leitura e escrita, a estudante lê satisfatoriamente usando os dedos para localizar a linha, porém apresentou dificuldade na pronúncia da palavra, que também foi percebido por quem? Pelo fono. Né? O fono também percebeu isso. Esta está na hipótese, hipótese alfabética.
demonstrou ter dificuldade na identificação de ideias centrais, que dão unidade ao texto, necessitando de ajuda com as perguntas. Ao ser questionada sobre o texto, não conseguiu organizar a resposta coerente com as informações contidas do texto. Olha aqui, ó. Né? Na escrita, demonstrou que ainda não domina as convenções ortográficas, que também já foi falado lá em cima, da língua, apresentando erros de ortografia, acentuação e estruturação gramatical. Também foi apresentado lá em cima isso. Em relação aos conhecimentos matemáticos, apresentou dificuldade na realização das operações e problemas envolvendo fatores fundamentais simples na compreensão do sistema de numeração decimal e contagem por agrupamento. Aí, aqui nós temos, gente, a análise dos 3 profissionais, e que a gente observa que alguns profissionais, algumas informações, elas se encaixam, né? O que um percebeu, o outro percebeu, né? E as informações, elas acabam se ajudando para que o relatório ele tenha uma coerência e uma coesão nas informações, para que quem for ler perceba bem claramente quais são as principais dificuldades do estudante, tá? Considerações sobre o caso. Diante da avaliação pela equipe interdisciplinar, foi observado que o estudante possui deficiência intelectual. Está bem aqui, ó. Apresenta comprometimento nos domínios de funcionamento, segundo a Associação Americana de Inteligência e Desenvolvimento, 2010. A saber, quais são as áreas comprometidas? Ela tem comprometimento nas habilidades intelectuais. Vocês lembram das dimensões que a gente estudou na aula passada? Né? Dentro das dimensões, ela tem um comprometimento nas habilidades intelectuais. Em que áreas? Em que? Nas habilidades acadêmicas, como a memória, a linguagem, a leitura, a escrita, o raciocínio matemático. No comportamento adaptativo, quais são os comprometimentos dela? Possui comprometimento nas habilidades conceituais, na linguagem receptiva e expressiva, né? Letramento e escrita, e no domínio dos conteúdos mínimos para o primeiro ano do ensino médio. E nas habilidades sociais, possui dependência nas atividades acadêmicas, que ela precisa de ajuda para que ela possa resolver as atividades dela, né? Diante do exposto, a equipe multidisciplinar sugere um acompanhamento fonoaudiológico, né? Por quê? Porque ela tem um comprometimento com a letra L, então ela precisa de um profissional para que possa fazer o atendimento. Oficina de capacitação para o trabalho, por quê? Porque ela já está com 19 anos, ela precisa, né, ter um horizonte à sua frente, trabalhar os conteúdos acadêmicos prévios necessários para o domínio dos conteúdos do primeiro ano, orientar sobre a importância dos estudos para o desenvolvimento da jovem, atividades que estimulem a autoestima e a independência emocional, atividades esportivas e orientação psicológica para o responsável. Né? Encaminhamento para o ensino comum. Na sala de ensino comum deve ser realizada a diferenciação curricular necessária para que o estudante possa compreender os conteúdos mediante o seu ritmo de desempenho acadêmico. Para isso, o professor, todos os professores dela devem ler esse relatório, devem saber, né, quais são as dificuldades da jovem, para que eles possam, né, desenvolver um trabalho, né, uma mediação, planejar, fazer um planejamento diferenciado para ela. Encaminhamento para a sala de recursos. Diante do exposto, percebe-se que a referida estudante necessita de apoio contínuo. Lembra dos apoios? Olha aqui os apoios. É o extensivo a ser desenvolvido no atendimento educacional especializado na sala de recursos multifuncional 3 dias por semana, né, sendo 3 horas diárias. Ó, o tempo já está definido. Para a melhoria das condições de desenvolvimento das funções cognitivas, de forma a se beneficiar do currículo de ensino comum. Para tanto, o professor de sala de recursos deve construir um plano individualizado e contemplar as necessidades educacionais específicas apontadas neste relatório.
Então, gente, esse foi o caso que eu deixei para vocês, né, para que vocês possam estar lendo e tem possíveis atividades remotas a ser desenvolvida com essa jovem, né? Eu pensei nas atividades remotas justamente diante de todo esse contexto pandêmico que estamos vivendo, então por isso que eu pensei nas atividades remotas, tá? E vamos ver o que é que vocês trouxeram, para que agora eu vou abrir o canal para que vocês possam estar apresentando, tá? E a gente junto vai se ajudando, né? Ver o que um colocou, o que o outro não colocou, o que um pensou, poxa, que legal. Então, o objetivo aqui é compartilhar os planejamentos para a gente ver o leque de possibilidades a serem trabalhadas, tá? E seria interessante que vocês, no momento que estivessem falando do planejamento, falassem sobre a dificuldade que chamou sua atenção e por que você escolheu essa dificuldade. Olha, eu escolhi essa porque eu acho que é a que está mais atenuante nesse momento, entendeu? Então, seria interessante que vocês falassem também um pouquinho sobre isso, tá? Então, Alderico, seria bom tu controlar, eu controlo, não sei aí, tá? Vamos lá. Tu Eu vou só vai botando o nome aqui, tá bom? Tu vai Vou fechar meu tirar microfone. Tu vai tirar o compartilhamento ou vai... Deixa... Tá. Bom, gente, recapitulando, para quem chegou na metade do caminho, para quem está aqui desde o começo, a professora Gisele, ela retomou o caso, tá bom? Que foi um caso anunciado há uma semana atrás, para que vocês pudessem fazer durante esses dias um plano de aula, e aí ela deixou à vontade que vocês poderiam pegar apenas um ponto, né? E esse ponto pensar alguma proposta pedagógica, e aí também pensando a realidade remota, do ensino remoto nesse contexto pandêmico. E a professora retoma, né? Ela fez uma revisão agora desse caso e está pedindo para que vocês agora, né, façam uso da fala e apresentem suas propostas e justificando por que vocês pensaram essas propostas, a partir de quê, e também essa questão do ponto que mais tocou vocês nesse caso. Né? Então, eu escolhi essa proposta porque esse ponto apresentou mais, me tocou mais devido a isso, isso, isso e isso. Então, a gente vai fazer de forma bem organizada. A Cláudia já ligou aqui a câmera dela. Tu queres ser a primeira, Cláudia? Para ver se o pessoal vai perdendo a vergonha? Tem que ser, né? Tem outro jeito. Alguém vai ter que começar. Alguém vai ter que começar. E eu vou ser logo cobaia, né, Gisele? Aí a gente vai fazer só um pequeno controle do tempo. Eu vou aqui, para a gente não tomar... Eu vou pedir boa ideia, Alderico. Tá bom, bom até 5 minutos, Ana? Eu acho que tá excelente, 5 minutos. Acho que 5 minutos é bom. Dá pra então eu vou ficar aqui valendo. Começou. Gisele, olha, eu fui em cima do planejamento, aquele modelo de plano de atendimento que tu mandaste, eu fui em cima dele, né? Com o estudo de caso da Fabiane, né? Aí tinha função, objetivo, atividades propostas, canal de comunicação, orientação da família e observação, né? O que no caso das funções, o que a gente vai trabalhar, qual é a função em relação a essa aluna? É a cognitiva, né? Que é a questão da linguagem, né? A linguagem dela, porque ela ainda não sabe organizar suas ideias, pelo que eu vi ali. A comunicação, o que mais me chamou a atenção nisso foi a linguagem, a comunicação, a memória, e a questão também do raciocínio lógico matemático, também que me chamou a atenção lá. Então, esse foi o primeiro passo da função, certo, Gisele? Tá certo. Certo. Vai seguindo. Aí o objetivo... Qual é o objetivo em cima dessas funções? Estimular a memória, né? Trabalhar essa questão da comunicação receptiva e expressiva dela, né? Que ela tem dificuldade de se expressar, de fazer essa articulação, né? E
também, o que me chamou também essa atenção também dela também lá, que eu até não botei também na função, foi a questão de trabalhar essa autoestima dela. Talvez essa questão da autoestima dela também atrapalhe muito ela em questão até disso aí, dessa linguagem, dessa comunicação, né? E esses objetivos, trabalhar a autoestima. E o que eu vou propor a ela? A primeira coisa que eu vou propor a ela é o jogo da memória, mesmo sendo ao nível dela, né? No nível dela, a gente prepara um jogo da memória onde ela vai fazer os pares, né? Casar os pares. Eu também achei interessante para ela aquela questão das histórias com imagem. E ela mesma vai fazer a contação, tentar fazer da forma dela, falando, né, se comunicando. Eu mostro a imagem e ela vai dizer algo, né? Botando para ela. O jogo de... uma coisa que eu trabalho demais com meus alunos com deficiência intelectual é a questão do jogo de formação de frase. Tu tira uma frase, vai cortando, manda, no caso como da questão remota, a gente corta os pedaços, montar aí, colar numa folha de papel para fazer a formação, formar a frase e tentar fazer a leitura, né? Deixa eu ver o que mais que eu botei. O jogo de identificação de palavras também, identificar e interpretar a questão das palavras, né? Ela lê, fazer a leitura e interpretar. Essa aluna, no caso, essa aluna da Fabienne, vamos supor que ela não tenha celular, né? Não tenha o WhatsApp, porque celular todo mundo tem. Não tenha o WhatsApp, mas tem o WhatsApp para se comunicar, até falar no telefone, mas não tem como internet para ter o WhatsApp. Então, nesse caso, o canal de comunicação meu com ela vai ser a comunicação pelo telefone ou então as atividades impressas, né? E essa questão da autoestima dela, eu posso muito bem falar com ela pelo telefone, ou então eu posso pedir para ela, eu crio um questionário para ela, mando para ela, para falar um pouco dela, para dizer o que ela não gosta, o que ela gosta dela, o que ela pode melhorar, e que todo mundo, com frases, né, boas de autoestima para ela, né? Eu pensei assim. E a questão da orientação à família, eu acho que os pais também podem orientar ela, né, nessas atividades e ajudar até a fazer, né? Porque muitas vezes ela tem muita dificuldade. Pelo que eu vi aí, ela tem um pouco de dificuldade, certo? É isso, Gisele. Eu não sei se eu atendi a expectativa. 5 minutos certinho. Gisele, bem, Cláudia. A gente segue, tu tá fazendo as observações, aí depois tu vai comentar no final? Isso, eu estou anotando aqui. Tá bom, então. Eu vou por livre e espontânea pressão. Jefferson. Pode apresentar o teu? Ou pressão, viu? Porque tá bem que na minha lista, né? Aí foi Cláudia, J. Não, boa tarde a todos aí. O meu foi basicamente o mesmo preceito da Cláudia. As funções eu coloquei linguagem, né? Comunicação e oralidade. O objetivo, trabalhar as potencialidades dela, né? No caso da oralidade, a atividade proposta, a continuação de uma história, né? A atividade impressa seria uma história, a iniciação da história para ela dar continuidade, para me ver a potencialidade dela na oralidade, no cognitivo dela. O canal de comunicação seria a atividade impressa, e a orientação à família através do WhatsApp, e também pediria no canal de comunicação a criação de um pequeno vídeo para ser transcrito não, para ser visualizado através do WhatsApp. E no mais é isso. Observações eu não coloquei. Muito bem. Vai lá, sob pressão. Márcia. Márcia tá aí. Nilza.
A Nilza tá Sofia não aí? está com a câmera ligada. Márcia saiu. Tá. Nilza, Oi, eu não fiz esse trabalho, porque na semana passada eu tive que sair antes do horário para vacinar. E eu não tinha certo. noção de como fazer esse negócio, eu não sabia nem que era assim. Tudo Como bem. eu não sei mesmo, Maria nunca Lu... trabalhei, eu vou ficar ouvindo aqui. Depois na manhã talvez eu apresente. Vou ver. Tudo bem. bom? Maria Luzinalva. Pronto, com você. Ainda não. Calma aí, professor, deixa eu procurar bem aqui, que eu não imprimi, só um minutinho. Então, com relação... Boa tarde a todos, me chamo Maria. Boa. Só uma observação, eu não sei se também está correto o meu que eu fiz, também eu não trabalho na área. Está sendo uma experiência inovadora para mim, certo? Então, com relação à função que eu coloquei, que foi parecido com os dois colegas que acabaram de falar, que eu coloquei a oralidade, como eu percebi que lá ela tinha dificuldade na oralidade, de trocar algumas letras, fonemas, né? Linguagem, fala, certo? Certo. Aí, com relação aos objetivos, eu coloquei, após detectar que ela tem essas dificuldades, eu coloquei como objetivos reconhecer as diferentes formas de apresentação de números e letras, como ela tem essa dificuldade, estimular a linguagem através de diversas situações, né? Centrar atividades em coisas concretas que deve ser manuseado com a própria aluna, e realizar atividades lúdicas como jogo de memória, quebra-cabeça e outros que possa estimular a leitura, a oralidade dela, certo? As atividades propostas, eu coloquei atividades para melhorar a linguagem, a escrita online, né, e oral, né, utilizando o alfabeto móvel, que eu também coloquei lá como o alfabeto, certo, um alfabeto móvel, estimular para ela uma atividade que estimula a formação de sílabas, partindo a partir do seu próprio nome, e usar formas de comunicação, várias coisas que a gente pode puxar a concentração dela para a forma de comunicação. Para quê? Para que estimular ela a escrita, né, a leitura e a oralidade, certo? Aí, com relação aos canais de comunicação, eu coloquei, como a gente está num momento de pandemia, eu coloquei o computador, a internet, o celular, ela também pode estar fazendo o próprio jogo, um jogo de memória, e fazer um pequeno vídeo, enviar para o grupo criado, e também fazendo jogos de quebra-cabeça, já estimular a memória dela, para ela poder fixar bem as letras, fixar bem os fonemas, a linguagem e a oralidade, certo? Com relação às orientações da família, eu coloquei que seria bom a família ter essa participação junto com o professor e aluno, e também aumentar a participação da família na escola, ressaltando que o mesmo tendo objetivos em comum, que não só a escola tem o mesmo objetivo, mas que a família também, cada um deve fazer sua parte, tanto a escola como a família, né? Pois ambos envolvidos responsavelmente na vida escolar da aluna, para que o mesmo se sinta seguro e confiante, né? Porque a gente tem que passar essa confiança, não só a escola, mas que também a família repasse essa confiança para o aluno. Com relação ao último item, a observação, eu coloquei a aluna com suspeita de deficiência intelectual, com dificuldades na fala,
confunde os sons e o sentido das letras, mesmo conhecendo as regras de ortografia, tem dificuldade quando vai resolver alguma atividade, ela já esqueceu como fazer, confunde, inverte e esquece das letras e sílabas. Interação positiva desse aluno com o meio em que vive, a autonomia, interação positiva desse aluno com o meio em que vive, autonomia e independência na vida escolar e social. Acho que ficou uma coisa aqui desconexa. Então, foi isso que eu coloquei, com relação às observações da aluna. Ok? Elderico, eu gostaria de fazer logo um Excelente. comentário em relação a esses três, para não perder Tá, tudo bem. não ficar muito longo, muito extenso, tá bom? Eu Tudo faço bem, logo então. comentário. Ok. Então, vamos lá. Tá. Assim, começando pela Cláudia, né? Cláudia, parabéns pelo seu empenho, tá? Na construção do seu plano, tá bom? E a Cláudia, ela pontuou 3 aspectos importantes que estão relacionados realmente com os comprometimentos apresentados pela jovem, que é a memória, a linguagem e a autoestima, né? E é, sim, interessante o caminho que tu fizeste, Cláudia, porque claro, ela já está alfabética, né? Então, trabalhar a partir de frases, de texto, e a gente tem que ter muito cuidado e perceber a idade dela. Ela tem 19 anos, então buscar coisas que estejam na sua faixa etária, para não infantilizar, entendeu? Por quê? Porque mesmo ela tendo ela não tem mais suspeita. O laudo já deixa claro que ela tem deficiência intelectual, tá, Maria Luz e Nalva? Ela é deficiente intelectual, ela já foi comprovado pelo relatório. Ela não tem mais a suspeita. A suspeita veio da escola. Só que essa suspeita já foi comprovada por meio da avaliação feita pela equipe multidisciplinar, tá? Então, ela tem deficiência intelectual, fica claro isso. E a gente tem que ter esse tipo de cuidado, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando você, Luzinalva, coloca a trabalhar com o alfabeto móvel, sílabas, primeiro ela tem que perceber qual é a hipótese silábica que ela se encontra. Ela se encontra o quê? Alfabética. Ela é uma aluna do ensino médio, né? Uma aluna que está no primeiro ano do ensino médio, que tem dificuldades em escrever, ela tem, por exemplo, escreve palavras erradas. Então, seria interessante buscar atividades que procure ver justamente isso, entendeu? Ela não está mais na fase pré-silábica ou silábica para estar trabalhando com alfabeto, módulo, com sílabas, entendeu? Se ela tivesse nessa hipótese, tudo bem. Mas ter cuidado com isso para não ficar muito, como é que eu vou dizer, não reduzir muito o trabalho, entenderam? E ela se sentir, como é que eu vou dizer, estimulada na atividade que vai realizar. Agora, a Luzinalva colocou uma coisa importante, que é a relação família-escola. Né? E como o momento da pandemia, que é o momento que a gente está vivendo, essa aproximação existe hoje. Né? Hoje, o gestor sabe o nome do pai, ele sabe de alguns, né? Ele tem mais contato. Então, muita coisa, gente, depois desse momento que nós estamos vivendo, vai mudar. Por quê? Porque antes, quem sabia o nome do pai era a professora. O gestor, o coordenador, muitas vezes não sabia o nome do pai e da mãe. Não existia essa aproximação que existe hoje. E isso vai mudar muita coisa em relação às relações entre escola e família. Por quê? Porque a pandemia, um momento, ela vai passar. Se Deus quiser, ela vai passar. E ela passando, a escola, ela vai rever os seus conceitos e ver o que ficou de bom. Qual foram as experiências positivas que ficaram diante de todo esse contexto que nós estamos vivendo? É necessária essa aproximação maior entre a escola e a família? Sim, é necessário, né? Principalmente a sala de recursos, porque a gente sabe que o AE, ele não é obrigatório, ele é facultativo. E a gente precisa, muitas vezes, fazer um processo de convencimento com a família, para que a família leve a criança, o jovem, até a sala de recursos para frequentar, porque muitos não querem. Porque, principalmente uma adolescente que tem 19 anos,
Muitos deles dizem assim, eu não vou para essa sala que isso é coisa de doido, eu já sou adulta, eu não quero mais frequentar isso. Tem muitos que têm vergonha, tem muitos que dizem que vão para aula de inglês, mas não vai dizer que vai para o AEE. Entendeu? Então, tudo isso a gente tem que pensar, tá bom? Em relação ao Jefferson, assim, ele pontuou outra coisa interessante, que foi as potencialidades. Além da gente trabalhar as dificuldades, a gente também precisa trabalhar o que? As potencialidades, valorizar as potencialidades dos nossos estudantes, porque os estudantes com deficiência intelectual, eles possuem suas limitações, mas eles também possuem o que? Suas potencialidades. E o professor do AE, muitas das vezes, é a gente que enxerga a potencialidade do estudante, porque ninguém, no ensino comum, muitas vezes a gente consegue enxergar, só vê aquilo que o menino não sabe fazer, não consegue enxergar aquilo que o menino é capaz de fazer, entendeu? Então, esses são meus comentários em relação a essas 3 apresentações. Perfeito, professora. Eu espero que os alunos tenham feito as observações, mas qualquer coisa já ficou gravado aqui. Vocês podem retomar esses conselhos da professora Gisele para os planos futuros de vocês. A Josse, ela tá pronta? Você tá pronta, Josse? Jacilene. Eu ainda não tô te ouvindo. Não, não tô te ouvindo. Tá desligado o teu microfone. Tá desligado o microfone dela. Eu tô te vendo, mas eu ainda não tô te ouvindo. Acho que ela vai tentar. Márcia, você quer apresentar? Márcia? Oi, professor. Oi. Oi, você quer apresentar? Sim, toda hora eu fico nervosa e esqueço o botão de colocar o som. Deixa eu lhe dizer, eu não sei se o meu também está correto. Eu não fiz na área de oralidade, eu trabalhei outro aspecto com a questão matemática. Não, então vai na tua vibe. Não fique nervosa, Márcia. A gente está aqui para aprender, viu? Exatamente, não precisa ser. Aqui está todo mundo aprendendo. Exato, não precisa ser direitinho o que os outros colegas já pontuaram. Talvez o Nem a gente que é da área não acerta sempre. Pois é, a tua perspectiva pode até nos iluminar em outra pegada. Então, É verdade. Apresenta aí. Tá certo, só um minutinho, vou abrir aqui. Aí depois a gente retoma para a Jocilene. Tá, Jocelyn? Eu coloquei para trabalhar os conhecimentos matemáticos, né, que são as dificuldades que ela tem relacionadas às operações, os problemas fundamentais simples. Observei que ela tem dificuldade na compreensão do sistema de numeração decimal e contagem por agrupamento. Certo? Aí trabalhar como? Trabalhar quais são os objetivos. Trabalhar esses conceitos matemáticos para que ela aprenda. Eu foquei só em um, né? Que são os problemas envolvendo as operações fundamentais. Eu imagino que seja focado nisso, adição, subtração, multiplicação. Eu pensei que foi nesse aspecto, né? Então, são os fundamentais simples. Então, para que ela aprenda esses conceitos envolvendo as 4 operações básicas. Como ela vai aprender? Através de situações, problemas diários, utilizando os jogos e atividades do dia a dia. Como indo ao supermercado, ir lá ela ter a oportunidade de fazer as compras e também está usando o instrumento do dia a dia, como uma calculadora, já que ela já conhece os numerais, já fazer essas somas, essas contas. Né? Quais os canais de comunicação com a família? Através do WhatsApp e a utilização também de atividades impressas. A orientação para as famílias. Dar oportunidades para que a jovem possa trabalhar conceitos nas suas atividades diárias, dando oportunidade para que ela se desenvolva e tire suas dúvidas com a sua família ou com as pessoas com quem ela convive, né? Aí a observação, esse item eu não coloquei.
Eu achei difícil esse trabalho. Mas fez direitinho. Eu vou passar. Eu tenho até uma sugestão depois, se a professora Gisele permitir, depois dos comentários dela, para ti, Erbene. É bem legal. Josi, contigo. Acho que a gente não está te ouvindo, Josi. Agora sim, vai. Tá, então vou usar sem o fone. Com relação a... De acordo com esse texto, eu também não tenho experiência. Ficou mudo. Ixi, ficou mudo. O que foi? Josi. Tu quer sair e entrar de novo? Experimenta sair e entrar de novo na sala. Ela, como adulta, né, que ela já tem 19 anos, que ela tá de fone, ela não tá ouvindo. Josi. Ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Não estamos te ouvindo. Espera aí. Tá. A gente não. Agora sim. Melhorou? Experimenta. Agora sim. Sim. Começa de novo. Vou dar continuidade. Então, diante disso, eu também frisei nessa questão das funções, do raciocínio lógico e da parte cognitiva. A gente vai trabalhar a oralidade, a comunicação e desenvolver ainda mais, porque a gente já observa, diante desse relatório, que ela se comunica, ela tem um grupo religioso, então ela tem as amizades dela, e isso é muito bom. E aí a gente vai nesse processo, nessas duas funções, a gente tentar desenvolver a questão também da dicção, tentar melhorar essas dificuldades que ela tem em pronunciar algumas palavras com fonema L, também colocar para ela situações, problemas. Quais seriam esses objetivos? Os objetivos é justamente isso, fazer a estimulação, ou seja, estimular, né, o desenvolvimento dela nas pronúncias, né, no caso com palavras difíceis, através da leitura de textos e também trabalhar com frases, né, bem complexas, já que ela já consegue, ela é uma pessoa que ela já consegue fazer a leitura, então, tentar melhorar, estimular ela, porque é o que a gente observou no texto, que ela não falta estímulo para que isso aconteça. As atividades propostas seria a leitura de textos, né? Eu também achei interessante a gente trabalhar também a questão de trava-línguas, porque a gente vai melhorar bastante a questão da pronúncia, da dicção. Aí trazer também, como a colega falou anteriormente, a questão das situações, problemas do dia a dia, para que ela possa estar se familiarizando ainda mais e a conhecer e ainda tentar resolver problemas do dia dela. Do dia a dia. Os meios de comunicação não seria diferente, eu fiquei na dúvida, porque no relatório não tem nada que especifique se ela tem um celular, se ela tem um notebook, se ela não tem um celular, porque quando a gente começa a trabalhar em sala de aula, a gente também tem que fazer esse diagnóstico. Será que esse aluno tem um celular? Será que ele tem um computador? Então, eu fiquei meio que na dúvida. Mas, pensando que ela tem um celular, né, pensei em trabalhar justamente essa questão do WhatsApp, porque é uma coisa bem viável, é uma coisa que todo mundo tem hoje em casa, um WhatsApp, nem que seja um grupo de família. Então, pensei nessa questão do celular, né, e a atividade seria atividade impressas, com textos, para que ela possa estar fazendo a leitura, também possa estar mandando vídeos, até mesmo de pronúncias dessas palavras, de acordo com a atividade proposta daquele dia. E com relação à orientação da família, falar com a família diretamente que é necessária, de extrema importância, que ela, a família inteira, possa fazer essa participação ativa com ela, de fazer perguntas simples do dia a dia, o que foi que ela aprendeu hoje, o que ela fez hoje, o que ela conseguiu fazer, o que ela não conseguiu, quais são as dificuldades dela, para que juntos, a família junto com ela, possa estar aí criando esse vínculo, além que a professora está melhorando ainda mais o desenvolvimento dela. Com relação às observações, eu fiquei na dúvida se essa observação seria diretamente para a família ou diretamente para o professor. Então, o que foi que eu imaginei? Eu até coloquei aqui. Porque se a gente estivesse em sala de aula, eu pensei em a gente fazer um desafio com ela, pensei também em trazer para a sala, nem que seja através do WhatsApp, através do vídeo, se ela tivesse internet em casa, confecção de números mesmos, de desafios para ela.
para que ela possa, principalmente na questão da pronúncia das palavras, e também ainda desenvolver essa questão dos números, né, essas situações, problemas para ela. Então, voltando lá às observações, eu fiquei na dúvida. Então, eu iria colocar que eu iria confeccionar, junto com ela, através de um vídeo, aí dependendo da situação dela, esse material para que a gente possa estar se desenvolvendo junto. Então, isso é mais ou menos o que eu consegui fazer, fiquei também muito apreensiva, não conhecia, mas tudo bem. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Deixa eu colocar aqui. Derico, deixa eu comentar logo esses dois, tá? Foi ótimo. Tá, esses são os dois finais. Pode. São, né? E não teve mais ninguém, é só esses mesmo. Da turma, somente esses apresentaram, né? E alguns estão aqui, mas não fizeram atividade. José Elias. Eu nem perguntei para o José Elias, mas pelo que ele comentou no início... Ele não estava, né? Ele estava... Ele não estava. Pois é, ele não estava no encontro passado, no caso. Isso. Ele estava em banca de monografia. Então, bora lá. Deixa eu fazer comentário desses dois. Assim, começando pela Márcia, né? A Márcia foi buscar a questão do conhecimento matemático e compreensão. E isso, Márcia, entra dentro da função mental que a gente chama função mental superior, que é o raciocínio lógico, né? É você trabalhar o raciocínio lógico da criança, que ela apresenta comprometimento, lógico. Então, você enfatizou muito a questão das operações fundamentais. É importante, sim. Por que ela apresenta, ainda no ensino médio, comprometimento nas funções, nas operações fundamentais? Né? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é essa. Por que ela ainda não domina a adição, a subtração? Porque se ela não domina, ela vai ter sérios comprometimentos para dominar os outros conteúdos do ensino médio. Potência, fração, lógico que ela vai ter dificuldade, porque ela não domina o básico, entendeu? Então, começar realmente lá na base. Qual é o conceito que ela tem de número? Né? Qual é o conceito que ela tem de número? Será que ela sabe distinguir a questão do número para seu valor numérico, seu valor simbólico, entendeu? Então, isso são perguntas básicas que o professor de sala de recursos ele precisa fazer para que ele possa se orientar, né? Para que ele possa direcionar o seu trabalho. Né? Eu já contei o caso para vocês aqui na aula passada de uma aluna que tinha também essa faixa etária de 15 anos, e eu trabalhando com ela o material concreto, ela fazia todas as contas com as tampinhas. Quando eu tirava as tampinhas, ela não conseguia. Por quê? Porque ela estava nas operações formais, ela não estava nas operações formais, ela estava ali, lá na fase de Piaget, junto com as operações concretas, então ela só aprendia pelo concreto, ela não conseguia abstrair, né? Ela não conseguia fazer essa relação. Então, isso foi muito pontuado por você, né? E tanto você como a Jocelene me colocaram a dúvida sobre a observação, que é a parte lá do planejamento. Esclarecendo essa questão da observação, eu, pelo menos, pensei nessa observação da seguinte forma. Você não fez um planejamento, você não pensou numa periodicidade para esse planejamento, e na observação você vai colocar aquilo, o desempenho da aluna em relação àquele planejamento. Como é que ela se saiu, o que ela conseguiu, o que ela não conseguiu, por que ela não conseguiu, para que você possa replanejar para a próxima aula, entendeu? Para o próximo período. Então, o período da observação, aquele espaço, ele foi pensado justamente para isso, para que você possa organizar as suas ideias para não perder o fio da meada. Porque, às vezes, gente, a gente faz um planejamento, aí o aluno dá aquele insight, e você não anota e depois esquece, perde, né? E com isso, depois você quer fazer o planejamento, poxa, mas o que foi mesmo que aconteceu, né? Já se foi. Então, o espaço da observação, ela serve justamente para isso, para que você possa imediatamente anotar, para não esquecer, para não perder o fio da meada. Tá? Gisele, ou então, às vezes, Gisele, a gente não consegue realizar as atividades porque, às vezes, o aluno não está disposto, né? Às vezes, ele está ruim daquele momento para receber atividade, para fazer. Eu tinha uma aluna com déficit intelectual
que ela queria ficar dormindo o tempo todinho, entendeu? Ela tinha 13 anos. Queria ficar dormindo, e às vezes eu não conseguia fazer nada do que eu planejava para ela, eu conseguia fazer. Então, na questão da observação, a gente pode botar lá que não consegui, não alcançamos né, o objetivo que a gente queria em cima daquilo ali, não é isso? Exatamente, também serve para isso. Né? Boa observação. Então, a Jocelyne e a Márcia pontuaram essa questão. Então, eu observei, de um modo geral, que a questão do raciocínio lógico, da linguagem, da oralidade, foi muito pontuado por todos vocês. Significa que o que mais chamou a atenção, no caso, foi isso. E é o que realmente se sobressai, né? É o que sobressai. Não é que vocês vão desenvolver um trabalho de fome, não é isso. Mas a gente buscar minimizar situações para que ela, com 19 anos, a gente está trocando letra, como L, falando que nem um Cebolinha, imagina. Uma jovem de 19 anos no ensino médio falando com Cebolinha. O bullying que uma jovem dessa vai sofrer, entendeu? Então, isso tudo precisa ser pensado. Quando você fala da autoestima, também tem relação com essa questão da linguagem, né? Outra questão que foi pontuada pela Jocelyne, muito bem pontuada, foi as situações, problemas diante da realidade. E outra coisa, só justificando, esse caso, ele é de 2017. 2017 a gente não tinha pandemia. Se a gente não tinha pandemia, por isso é que lá não está identificado se lá ou não. Lógico que hoje, se a gente for estruturar um caso, a gente tem que colocar todas essas observações, se tem celular, se não tem, se o pai vai buscar atividade impressa na escola. Por quê? Porque o contexto hoje é outro, tá? Só justificando, mas subtende-se, né, que essa jovem tem um aparelho, tem um celular. Então, eu botei mesmo para desafiar vocês, para vocês pensarem, para buscar criatividade. E, assim, a turma, os que apresentaram, estão de parabéns, entendeu? Mesmo com medo de arriscar, mas arriscaram, fizeram, e assim, porque, como Cristina disse, até a gente que já está macaca velha, né, Cristina? Macaca velha, para fazer, a gente erra. Imagina quem está começando. Às vezes a gente fica na dúvida, meu Deus, que objetivo eu coloco? Será que atividade eu vou pensar para contemplar essa dificuldade que essa criança tem? Então, todo mundo tem essas angústias. Então, não adianta vocês ficarem imaginando que, será que eu estou certo? Será que eu não estou errado? Não. Todo mundo aqui está em um processo de construção de um planejamento. Então, isso eu quero deixar claro. Não existe o certo e o errado. Existe uma alternativa em que você vai dar certo? Não deu? Eu refaço. Entendeu? Poxa, deu certo para João, mas não dá certo para Paulo. Porque o planejamento, por isso que é individual. Você pode ter 10 meninos com DI. 10 meninos com DI, mas você não pode pegar o planejamento do Pedro e usar para Paulo, porque Paulo é uma pessoa e Pedro é outra. Entendeu? A atividade que você vai aplicar com Paulo não pode ser a mesma pensada para Pedro. Você pode até usar o mesmo recurso, mas com objetivos diferentes. Deu para entender, gente? Então é isso, é ensaio e erro, tá? Mas vocês estão de parabéns pelo esforço, tá? Por tentar, por se arriscar. Só dando o exemplo, eu tenho meus dois alunos que têm múltipla deficiência, eles têm deficiência intelectual também. E eu faço atividade para os dois iguais, né? Então, ano passado, a gente errou muito antes de acertar. Então, enviei atividades, até porque eles não tinham nenhuma tecnologia para ter aula remota. Via WhatsApp, via Meet, essas coisas tudo. E aí, mandei atividades. Os dois têm mães analfabetas. Quem que acompanha? Né? Como que iam fazer sozinho? Os dois têm surdez e deficiência intelectual. Tem que fazer atividade para ativar a memória primeiro, para depois começar a fazer atividade. Como que ia fazer? Né? Essa atividade? Só as mães em casa. Então, esse ano, o Anderson eu não consegui mais contato porque ele não tem celular e também não está indo buscar as atividades. Mas a Luciana está fazendo só por videochamada. E aí tem surtido efeito. Né? Vez ou outra, ela escreve o que ela gosta de escrever, e aí mostra uma figura, faz um jogo da memória, alguma coisa assim, ela escreve.
mas é mais por videochamada. Mas até eu chegar aqui, nesse ponto, eu errei o ano passado inteiro. Né? Errei o ano passado inteiro para chegar a esse objetivo. Então, o meu plano no passado foi construído, reconstruído mil vezes, né? Para poder chegar no acerto que eu estou hoje. E é assim mesmo, assim, todo mundo está de parabéns, os trabalhos foram excelentes, né? Para quem não tem experiência nenhuma, foi muito bom. Parabéns a todos que fizeram. Gisele, tem outra coisa que eu também observo muito nesse tempo que eu estou em sala de aula, sala de recursos, que até para sugestão, os nossos alunos com deficiência intelectual, a maioria tem autoestima baixa. Por quê? Porque eles já vêm com aquela coisa negativa de já não saber, às vezes, ler, escrever, de não saber fazer a linguagem. Então, eu sinto durante o trabalho que eu vejo que eles têm realmente, a maioria tem essa autoestima baixa. Então, essa autoestima, na verdade, ela precisa ser trabalhada primeiramente antes de tudo, para que as coisas possam fluir entre eles, entendeu? Porque senão fica difícil não trabalhar. Eu tinha uma aluna que ela tinha autoestima muito baixa. Então, às vezes, eu passava 1 hora com ela, conversando com ela, arrancando as coisas dela, ela falando dela, para mostrar para ela que ela também poderia falar, que ela poderia dizer o que é bom, o que não é bom, porque a maioria se sente muito trancado, com medo, né, por aquela coisa que ela já tem um déficit atrasado. Então, ela já fica com aquilo ali no pensamento. Então, eu sempre passava 1 hora, às vezes, com ela, batendo papo, trazendo ela todo dia. Quando a gente terminava de fazer tudo isso, que eu trabalhava isso com ela, eu me lembro tanto que essa menina melhorou, que até em casa a mãe disse que ela já estava toda saidinha, já estava toda querendo sair, uma mocinha. Eu digo, menino, como são as coisas, né? Então, é assim, a maioria dos nossos alunos tem autoestima, quando deficiência intelectual, tem autoestima baixa. Nesse sentido, Cláudia, a fala do Jefferson te é complementar. E gostei muito do Jefferson ter trazido a questão das potencialidades. As potencialidades, também gostei. A partir delas, vocês conseguem fazer, inclusive, a melhora do quadro da autoestima deste aluno, desta aluna. E aí, juntando essa questão da potencialidade com a questão da autoestima e a questão da independência, que foi trazida pela Jocilene e pela Márcia Herbeni, né? A Márcia, eu gostei muito do exemplo matemático que ela trouxe, né? Por isso que eu disse assim, eu vou comentar bem aí, por conta do supermercado e da matemática. Uma simples tarefa doméstica, você pode inclusive fazer artesanalmente frutas, verduras, legumes, e você está ensinando 3 coisas ao mesmo tempo para este aluno. Primeiro, a questão da matemática. Segundo, da independência. E terceiro, a questão da arte manual. Eu gosto muito das artes. Vocês vão perceber isso mais agora na deficiência física. Eu trabalhei com vocês um pouco isso na educação especial, lá no início do curso, e vou trabalhar com vocês no próximo módulo isso das artes manuais principalmente. A dança, o teatro também é muito bom. Tudo isso envolve esses alunos e potencializa as suas habilidades. Muitos deles amam. Eu fiz uma vez lá em Santa Inês um dueto que a gente chama de UPA-DD entre uma cadeirante e eu dançando. E foi lindo, né? Foi a primeira vez que ela disse assim, é a primeira vez que eu dancei. E é possível um cadeirante dançar. Então, assim, a Márcia trouxe essa questão de uma ida ao supermercado. De repente, esse aluno fica em casa enquanto os pais vão lá no supermercado. E pode ajudá-los na compra no supermercado. Basta você começar a ensinar eles a entender o que é uma cenoura, o que é um tomate, né? E a questão de trabalhar os numerais e o cálculo, né? Eu gostei muito dos exemplos de vocês. E a questão de dar importância para ele, dar a importância que ele é. A importância de que ele é útil ali na família. Uhum. De que ele não é um coitadinho. Que ele não é um coitadinho. E todos vocês trouxeram, exatamente, Ana, o currículo funcional. Todos vocês, mesmo com medo, observaram essa funcionalidade dos alunos, no caso da aluna em questão, e trouxeram isso nos planos de vocês. Maravilhoso mesmo, parabéns para todos vocês, foi perfeito.
viu? Gostei muito. E até me emocionou aqui do outro lado, porque vocês realmente se colocaram à disposição mesmo disso, né? Enfrentaram o medo. Parabéns mesmo, viu? Mesmo. Olha que Gisele não é fácil. Olha, tu tá falando mal de mim, né? Gisele é uma pessoa exigente mesmo, criteriosa, mas assim, poxa, muito bacana. Não, eu sou assim, eu gosto de fazer esse tipo de atividade e esperar o que a pessoa coloca, e eu sou muito crítica mesmo, Adeli. Se é para falar, eu pontuo que está legal, que não está. Para quê? Porque o objetivo é fazer vocês melhorarem o trabalho de vocês. Não é do tipo que corrige, está todo mundo bem. Não. Porque, mas antes de eu fazer o comentário aqui e corrigir o erro, porque vocês errarem com o aluno. Então, eu sou assim mesmo, sou fácil mesmo, não. Professora, você está me ouvindo? Estou sim. Assim, para mim foi um desafio. Quando você falou 19 anos, eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu trabalho com criança, com a educação infantil. Então, foi um susto, eu fiquei até meio aterrorizada, não falei nada na aula. Porém, a senhora conseguiu extrair de mim algo que nem eu mesma assim, sabia que eu conseguiria fazer, ou pelo menos tentar fazer, porque eu nunca fiz esse um plano de aula. Eu nunca tive a experiência de ter contatos na sala de aula com crianças com algum tipo de deficiência. Eu busquei esse curso justamente para que eu possa me aperfeiçoar, caso um dia me depare com uma situação parecida, eu quero ali estar ajudando. Mas, assim, o que eu tentei trazer foi justamente isso, trazer da educação infantil algo que eu conhecia e adaptar a essa jovem de 19 anos. Eu até iria propor, né, que acabei esquecendo a questão do desafio. Eu fui desafiada a resolver fazer esse plano de aula e eu iria propor também ela um desafio nessa questão de trabalhar com os números, de criar uma mini feira, porque é muito importante na venda e na compra de objetos, já que a gente não pode estar indo, estar em aglomerações, mas a gente mesmo pode estar pedindo para ela, no caso, outra sugestão de objetos, que ela tenha objetos em casa e que ela dê valores a esses objetos e a gente fazer essa ligação, essa comunicação através do vídeo, né? Na compra e venda, até para justamente melhorar ainda mais. Mas, assim, foi maravilhoso. Eu gostei, eu fiquei assustada no início, eu fiquei apavorada, eu fui para a internet, digo, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas, graças a Deus, eu gostei muito, muito mesmo. Foi algo novo, foi algo desafiador, mas foi bem interessante. Obrigada. Só lembrando que o ideal, né, é esse planejamento ser realizado concomitante com a participação do professor de ensino comum. Esse é o ideal. Por quê? Porque o seu planejamento, o grande objetivo é você estimular as funções mentais superiores na sala de recurso para que o aluno possa ter o melhor desempenho lá no ensino comum. Mas, para isso, o que a gente precisa? Esse trabalho colaborativo entre o professor da sala de recurso e o professor do ensino comum. E quando se fala em trabalho colaborativo, o planejamento é esse momento, né, em que os dois pensam juntos, né, dialogam, tá? Muitas das vezes você se apropria do conteúdo que está sendo trabalhado na sala do ensino comum para poder trabalhar as funções mentais superiores. Não é que você vai trabalhar conteúdo, não. Mas você pode, por exemplo, no jogo da memória, usar os adjetivos. Né? Só um exemplo, para vocês terem uma ideia. O professor lá na sala comum está trabalhando adjetivo. Então, eu vou fazer um jogo da memória usando somente adjetivos, só palavras sinônimas, e assim sucessivamente. Então, você está usando o conteúdo que ele está trabalhando na sala de ensino comum para estimular a função mental superior, que é a memória, né? Trabalhar a memória. Porque o objetivo do professor de sala de recursos é justamente isso, né? É diferente do ensino comum, porque ele vai trabalhar os conteúdos. Ele não trabalha os conteúdos, mas ele se apropria, muitas das vezes, dos conteúdos para estimular as funções. Faz atividades, o objetivo não é trabalhar adjetivo nem sinônimo, mas trabalhar memória, atenção, concentração, raciocínio lógico e linguagem. Entenderam? Tranquilo?
Então, gente, eu acho que aqui a gente encerra, né, Cristina, o módulo. Aí você quer mais alguém querendo colocar alguma consideração? Ficou Acho que alguma atendemos dúvida? as nossas expectativas. Alguém falou? Maria. Maria. Sim, também observando aí as colocações da professora Gisele, com relação a como nós podemos criar um plano de aula com essas crianças, como eu falei, eu não trabalho na área, eu tive dificuldade para elaborar esse plano de aula, né, com base naquele texto, né, porque às vezes a gente não sabe exatamente o que colocar, porque eu olho por mim, por eu não ter tido esta experiência e nenhum tipo de contato com uma criança desse jeito, né? Então, eu achei um pouco meio que difícil. Mas, qualquer trabalho que nós viermos fazer com essas crianças, de uma forma que a gente consiga ter uns resultados bem positivos, como a professora mesmo falou. A gente trabalha com o olhar para que a gente possa ter retorno com relação a esses alunos, uma interação positiva desse aluno, com relação ao meio em que ele vive, né, e a autonomia e a independência da vida dele social e escolar, né. Então, a gente busca esses pontos positivos para o aluno, né, quando a gente se põe para trabalhar com esses alunos. Então, eu tive dificuldade, não é fácil também, né, realmente, e eu parabenizo a professora, né, e todos vocês que trabalham, já têm esse contato, já têm essa experiência. E é como o Alderico sempre fala, a professora Ana Cristina sempre fala também aqui nas nossas aulas, que nós estamos aqui para aprender, né, errando que se acerta, né. Então, eu estou aprendendo muito com vocês. Muito obrigada, professora Gisele. De nada, Maria Ludinalva. Que bom que eu consegui deixar alguma sementinha hoje. Mais alguém, gente? Nada Boa mais. tarde, A Nilza. Não, tá bom. É o seguinte, eu falei que eu não tenho experiência na questão assim, do AEE, né? Trabalhar propriamente dito AEE. Procurei por quê? Porque ao longo do tempo, principalmente nos últimos anos, que eu trabalho com a EJA, então tenho me deparado muito com alunos com algum grau de deficiência não, desculpa, de DI, deficiência intelectual. Porém, assim, à noite é muito desassistido. E aí, com relação aí à aluna, eu lembrei de uma aluna que eu tive, né, onde ela tinha muita dificuldade, ela tinha uma deficiência intelectual, da qual eu não tinha diagnóstico nenhum, né? Então, cheguei na turma, encontrei com ela, e então ela tinha muita dificuldade. A dicção dela era assim um pouco infantilizada, ela falava arrastado. Então era assim bem complicado para ela e para mim. Então ela não conhecia os números, não sabia fazer as operações mesmo bem elementares, né? 2 mais 2, 3 mais 4. Então, eu percebi que, quando eu comecei a fazer atividades de repetição, né, dessas operações, de conhecer os números, né, ela começou a avançar e começou a resolver as operações sozinha. E olha que ela já era mãe de família, já tinha uns 40 e poucos anos, e ela tinha todo esse comprometimento, né? Ela lia com um pouco de dificuldade, mas ela lia, mas não tinha coragem de escrever. Eu percebia nela o medo. E, assim, uma coisa que eu tenho muito, assim, no meu trabalho com aluno é
perceber o aluno, a dificuldade, a necessidade dele, né? E começar a trabalhar em cima dessa necessidade. Se for possível botar próximo de mim, não sei se é correto, mas eu sempre boto, no caso do ditado, eu colocava ela próximo de mim, bem pertinho da minha mesa, para eu encorajá-lo a falar, a escrever. Então, ela ficava na dúvida, eu não sei, professora, eu não sei. E eu falava as sílabas, e ela me dizia as letras da sílaba. Eu digo, então, Margarida, você sabe. Então, com isso, ela foi avançando, se encorajando a escrever, começou a realizar as operações mais simples, para depois eu ir avançando um pouco mais. Mas, assim, diante desses relatos, eu fiquei pensando e me veio na memória esta aluna. Uma consideração que eu queria colocar aí com relação ao planejamento, uma professora disse que ela esquece muito, né? Esquece muito aquilo que já foi ensinado, tá sempre retomando aquele objetivo que você quer alcançar e que você percebeu que ela esqueceu. Então, está sempre retomando de uma forma diferenciada, não com a mesma atividade, mas com o mesmo objetivo, né? Então, até com os alunos que são normais, a gente percebe que eles se esquecem, a gente tem que estar sempre voltando atrás para que eles possam assimilar aquele conteúdo. Não é dar uma vez, duas e achar que está garantido. É a questão também da repetição, principalmente com esses alunos. Ano retrasado, esse moço já está comigo há uns 3 anos. Ele também tem comprometimento, também não tem diagnóstico. E eu não sei nem como dizer para ele, assim, eu não sei se vou chocar ele, eu não sei. Eu não digo nada, mas eu já percebi, nós já percebemos, eu e a outra professora, que é a professora Irene, que ele tem um comprometimento, ele está aprendendo pela repetição. E ele também tem a autoestima muito, muito baixa. Tudo que se passa para ele, ele diz que ele não consegue. Eu digo, primeiro, tente fazer, comece a fazer. Quando você sentir dificuldade, você chama. Ele já se bota mesmo lá embaixo. Então, é complicado. Essa questão da aula remota, ele vai, visita lá o WhatsApp, olha tudo o que está acontecendo, mas ele não fala nada, como se ele não estivesse participando da aula. Já falei com ele no privado, ele também não responde nada para mim. E ele tem um comprometimento também, ele também é gago, ele tem dificuldade na fala, e com certeza ele tem um comprometimento, porque ele esquece muito. Então, assim, eu trabalho na EJA, lá no Luiz Viana, eu tenho sempre esses alunos. Tem uma aluna que é surda e também tem um comprometimento intelectual, né? Porque ela não consegue avançar muito. Mas, assim, a gente, quando chama para próximo, a gente consegue muita coisa. Essa aluna, ela também já está com seus 40 e poucos anos. E ela chegou, e todo o tempo na escola, ela chegou lá no Luiz Viana, para mim, ela não conhecia os números, assim, visualizando, ela sabia contar nos dedos. Mas visualizando, assim, ela não consegue identificar, né? Escrever, na verdade, a sequência numérica, é isso mesmo. Então, com muita repetição, ela dizia para mim de novo, né? Fazendo o gesto dela, que ela é muda, e eu não sabia nada de Libras. E eu dizia de novo. Inclusive, ela que me ensinou os números em Libras, para eu poder ensinar ela o dia que a intérprete não estava lá. É bem complicado. Principalmente nessa modalidade a gente trabalha praticamente só sem ajuda de ninguém. Só tem lá mesmo os especialistas em surdez. Nas outras áreas, não tem ninguém para nos ajudar. E essa é a minha consideração, é chamar o aluno para próximo, que aí você encoraja, eleva a autoestima
e trabalhar em cima da repetição daquele conteúdo. Eu acho que por aí deve dar um bom avanço. Obrigada. Muito bem, dona Nilton. Só fazendo uma observação aqui na sua fala, em relação à questão da repetição, né, do mesmo objetivo, mas com estratégias diferentes. Muito interessante essa sua lembrança, né? Que às vezes, poxa, você olha o plano do professor de novo, esse mesmo objetivo, professor de mas sim, eu tentei com essa metodologia, não consegui, então eu vou pensar em outra metodologia, até uma você vai acertar. E só fazendo uma ressalva na sua fala também, em relação a aluno, não se diz aluno normal, é aluno com deficiência e aluno sem deficiência, tá? E Cristina, né, Cristina, não é aluno mudo, é aluno surdo, estudante surdo. Da Libras. Não é aluno surdo, né, gente? Já aprendemos isso. Isso, só fazendo essa ressalva para não esquecer. Tá? Então, eu acho que por hoje é só, né, Aldeir? Né, Cristina? Eu vou morrer de saudade de ti de novo. Oh, meu Deus. Saudade dos nossos lanches, né, Gi? Pois é bom, é presencial que a gente come que... Olha, eu ia dar aula no CAI, gente, mas eu sou muito exigente. Eu dizia lá o Panildo, ele vai ter lanche. Aí ele fazia o meu lanche, meu lanche era especial. Quando eu dou lá, vinha Nilde com um prato de beiju, café, suco, não sei mais o quê. Pagamento. Mas pelo que eu tô vendo, eu tô observando, nosso estado tá avançando muito nessa questão da vacinação. Logo, eu acho que a gente vai poder estar junto. Eu acredito que sim. E deve funcionar aí um sistema híbrido, né? Como tu falaste, esse viés tecnológico, ele não vai sumir, né? Ele veio para ficar mesmo. Então, eu acho que a gente ainda vai se ver virtualmente, mas vão ter encontros pequenos, presenciais, mas pelo menos dá para matar a saudade. Eu quero te agradecer muito, né? Aprendemos demais durante esses 2 dias. Convida a gente para tua aula. Tua aula especial com um convidado especial. Né? E tem um convidado especial na aula dele de deficiência física. Olha só. Eu vou já deixar aqui um convite não, né? Vocês têm que estarem comigo. Já é agora, né? Dia próxima 28. semana. Na próxima agora? É agora. Não é agora, né? Quarta-feira? Quarta-feira que começa. É quarta. Então, depois de amanhã, quarta-feira, a gente vai ter o início do módulo 8, que é o módulo de deficiência física, que é comigo, I'm back. Eu estou de volta com vocês. E a gente vai ter, na próxima semana, um convidado especial. Eu só vou dizer que ele faz parte da gestão do atual prefeito Eduardo Braide. Diz logo quem é, menino. É o secretário Carlivan, que muito gentilmente aceitou. Ele, para quem não sabe, o Carlivan, ele é secretário da pessoa com deficiência, então ele vai estar conosco na próxima semana com a gente, né? Mas ele já aceitou o convite e isso vai ser fundamental para vocês, alunos, que vão trazer suas demandas também para perguntar. A gente vai conversar abertamente sobre essas questões que afligem a população com deficiência, o que eles estão pensando no âmbito da educação também. A gente vai fazer esse bate-papo. Se a professora Gisele tiver à disposição, quiser participar, vai ser muito bem-vinda. Obrigada, Adeli. Vou ver como está a minha agenda. Esse convite está sendo estendido. É uma pasta muito nova no âmbito do município de São Luís, né? Trabalhar uma pasta apenas para a pessoa com deficiência. Então, é uma secretaria extraordinária, mas que já virou projeto de lei, não é isso? Se eu não me engano, já foi aprovado pela Câmara dos Vereadores um orçamento destinado exclusivamente para essa secretaria. Possivelmente, as próximas gestões vão ter a obrigação
de criar, de dar continuidade a esse trabalho iniciado aqui pelo prefeito Eduardo Braide. Então, Gisele, muito obrigado. Fica o convite Obrigada, aqui para Gi. participar disso, Gi é minha desse parceira da momento com a vida toda. gente. E fica estendida a nossa parceria aí eterna. Sim, Ana, obrigada, se quiser Gi, falar alguma com coisa. certeza. A parceria da Gi é eterna, ela não vai nunca sair do AE. Enquanto existir AE, ela estará presente. Ela é intimada. Oh, meu Obrigada, Deus! Gi. Mais uma vez você brilhou, né? Como sempre nas nossas aulas. Eu sempre aprendo mais um pouquinho, porque a deficiência intelectual, eu tenho deficiência intelectual, que eu esqueço tudo. E aí é sempre bom estar lembrando, né? Eu tenho um problema de memória que tudo eu esqueço. Mas foi muito bom, Gi. Obrigada mais uma vez. Esqueceu, mas lembrou, mas cumpriu seu papel, né? Esqueceu do dia, mas cumpriu seu papel direitinho. Muito bem. Então, gente, obrigada. Eu pensava que era na quarta-feira. Aí, Cristina me lembrando no chat, eu disse, meu Deus do céu, nem em casa eu estou. Mas espera aí, já passei um Deu tudo tempo certo. ali, fiquei linda e maravilhosa para você. Só não deu tempo de botar o batom e o brinco, entendeu? Mas estou uma linda quase mulher. Uma vez rainha, nunca perde a majestade. Não é? Tome sua vacina, vai amanhã se vacinar. E tome Tchau, sua gente, vacina. obrigada. Beijo, gente. Fiquem com Deus e saúde para todos. Beijo, Tchau, gente. boa tarde a todos. Tchau. Tchau.